Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Nem todo inimigo é só espiritual, as trevas. Existem inimigos com os quais convivemos e estão dentro de nós. Nós temos que vencer o mundo, as trevas, sim, o reino espiritual. E quando nós falamos de vencer o mundo, é aquele padrão que está ao nosso redor, mas temos que vencer também os nossos inimigos interiores, a nossa natureza carnal, que é totalmente contra Deus. Por isso que Paulo mesmo diz que ele esmurrava a carne dele. Por quê? Essa é uma luta diária, porque aquilo que é mais fácil mentir do que falar a verdade, é mais fácil ficar magoado do que perdoar. Então, esse caminho mais fácil é a tua natureza humana, que diz, bom, é mais fácil eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do que ficar obedecendo a Deus e comer só da árvore da vida. E assim, nós chegamos em Colossenses capítulo 3, aonde Paulo fala sobre essa natureza carnal que nós temos. E ele diz dessa velha natureza, ele diz no seguinte, no versículo 5, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, e não minta uns aos outros. Quanta coisa que faz parte do dia a dia, é a natureza humana. Você viu o que ele falou? Filhos da desobediência. Quem obedece à carne, desobedece a Deus. Não dá para você conviver nos dois reinos. Ou você escolhe o reino das trevas ou o reino da luz. Quando você obedece à sua carne, você está indo no padrão do inferno. E é por isso que aconteceu um homem que teve um nascimento muito bonito, extraordinário. Sim, é Sansão. Ali os seus pais não podiam ter filho, mas um milagre aconteceu. Deus se revelou como Deus maravilhoso, falou como deveria criar essa criança, e as profecias de Deus sobre essa criança, que seria forte, que reinaria, essa criança realmente foi Sansão, que reinou, ele foi juiz sobre a nação. E não tinha ninguém mais forte do que Sansão. Uma força que não era normal, e todo mundo sabia disso. O problema de Sansão não foi falta de força. O problema de Sansão foi excesso de confiança. Confiança nele mesmo. Você não pode confiar em você. A tua natureza carnal precisa ser enterrada todos os dias. Todos os dias ela quer ressuscitar. Todos os dias ela quer que você abra a boca para falar de alguém. Mas você é desafiado a obedecer. Eu acho tão interessante que quem perde tempo nas redes sociais, dando indireta para os outros, perde o tempo de falar diretamente com Deus. É um tempo precioso que você perde e você está entrando na tua natureza carnal. Aí eu vou dar indireta, eu vou tentar ferir essa pessoa, porque eu me sinto ferida por ela. O ferido fere a outros, não é? Então, bom, se você desistir, você vai evitar de passar pelo que Sansão passou. Sansão, o problema não foi Deus não estar com Sansão, foi Sansão se distanciar de Deus. Ele começou através de más companhias. É o que está escrito na palavra. Sim, as más companhias corrompem os bons costumes. E quando Sansão começou a brincar muito com a unção dele, ficar resolvendo enigmas só para mostrar que ele era, Deus deu uma sabedoria incrível para ele também. Ele se envolveu com duas mulheres dos filisteus, imagina só. Até o pai dele falou, Sansão, não tem mulher em Israel não, você precisa procurar no meio dos filisteus, mas ele não deu ouvidos aos seus pais. Ele continuou na trajetória dele. Ele se envolveu 2 vezes com mulher
ali do povo filisteu e se envolveu a terceira vez. Ele persistiu no erro. A natureza carnal dele não morreu e ele se envolveu dessa vez com Dalila. E todo mundo sabe qual foi a história de Dalila. Não foi de um dia para a noite, foi um processo, foi um planejamento. Sabe, o teu inimigo, ele quer te destruir não com grandes coisas, mas com pequenas coisas que te fazem afastar de Deus. Você viu a lista aqui de Colossenses? Não minta. E ele diz ainda, olha, blasfêmia, mentira, maldade, ira. Olha você que tem problema com a irritação, com a ira. Tudo isso é a tua derrota. Está uma lista aqui enorme. Talvez você preste atenção só na imoralidade e na prostituição e não preste atenção que a mentira está na mesma lista. Faz o mesmo dano. Hoje é dia de você não analisar o outro, mas analisar a si mesmo. Qual é a sua fragilidade? Você gosta de falar mal dos outros? Isso é difamação. Isso, você está contribuindo com o inferno para destruir relacionamentos, para destruir a moral dessa pessoa. Não, ela merece. Quem é você? Olha, cuidado, hein? Com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. E então, quando Sansão ele foi perdendo, não a força física, ele foi perdendo a intimidade com Deus. A força física foi a última coisa que ele perdeu. Ele perdeu o que tinha de mais precioso, a presença de Deus, o temor a Deus, a comunicação com Deus. Ele não ouvia mais Deus, não ouviu Deus, não ouviu os seus pais. Ele se achava dono do seu próprio nariz, que ele não precisava de conselho, ele não precisava de nada. E aí foi o pior. Ele continuou no relacionamento com Dalila. Dalila tinha um plano para a destruição. É aquilo, você se envolve com aonde Deus não está. Uma vez, quando eu me afastei lá na Universidade de Deus, e eu me afastei sim. E quando eu me afastei, eu fui num lugar, lá em São Paulo, uma rua que tinha vários barzinhos, e eu nunca consegui beber. Eu estava ali com amigos e era para escutar música, e é claro que não era música de Deus. E naquele momento, meu coração ficou tão amargurado, porque ainda que eu estivesse me distanciando de Deus, ainda restava um pouco de temor. E eu fiquei constrangida, falei, aqui o Espírito de Deus não está. Eu não posso estar onde o Espírito de Deus não está. Eu estou sem proteção. Minha vida vai ser uma ruína. Eu tive essa consciência e de repente eu comecei a me sentir mal. Falei que eu queria ir embora, fui embora, porque ali Deus começou a me mostrar a minha queda. Que eu estava indo ladeira abaixo, que eu estava aceitando o inaceitável na minha vida. Então eu voltei para Deus. Voltei para Deus depois que Ele me cercou com o seu amor. Mas no caso aqui, Sansão, ele não ouviu ninguém, se afastou. Você sabe que ele dormiu no colo do inimigo. Enquanto você deixa a tua natureza carnal ela prevalecer, você dorme no colo do inimigo. Ele dormiu no colo de Dalila, seu cabelo foi cortado e você sabe que ele perdeu a força. Mas eu gostaria de ler algo com você em Juízes para a gente poder orar, porque Deus é um Deus que perdoa, que restaura, e está escrito que quando Sansão se envolveu com Dalila, em Juízes capítulo 16, está escrito que o Senhor já tinha se afastado dele e ele não tinha percebido. E então Sansão não percebeu que a força, olha o que está escrito em Juízes 15, versículo 16, na parte B: se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando ele acordou, o Espírito de Deus já tinha se afastado dele e ele não tinha percebido, só percebeu quando ele não conseguiu quebrar mais as amarras. Olha o que Sansão diz: se cortar o meu cabelo,
eu vou ser como qualquer outra pessoa. Sansão tinha consciência de que a força que ele tinha é sobrenatural. Tenha consciência que a unção que está sobre a sua vida é algo sobrenatural, que te protege, que te guarda, que te livra. É a presença de Deus em você. Sem a presença de Deus e com a velha natureza vivendo, você vai ser amarrado, humilhado como Sansão. Sansão ficou amarrado, seus olhos foram vazados, ele perdeu a visão, perdeu a força, perdeu a honra. Ele que era juiz de Israel agora era escravo dos filisteus, era motivo de zombaria dos filisteus. Mas Deus ama o arrependimento. Quando Sansão se arrependeu de verdade, de fato, seu cabelo começou a crescer de novo e a força voltou. E mais Sansão matou no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Deus restituiu a unção na vida de Sansão. Se hoje você tem deixado a velha natureza prevalecer, se arrependa. Fala, Senhor, eu não quero. Se arrependa daquela lista que eu li para você em Colossenses. Fala, Senhor, eu não quero conviver com a mentira, eu não quero conviver, Senhor, com a difamação, eu não quero viver com escárnio, eu não quero viver com a prostituição. Se arrepende, porque Deus com certeza vai te ouvir e vai devolver a unção que foi perdida na sua vida. Mas aonde tem a presença de Deus, tem milagres. Por isso, escreva aqui nos comentários seu pedido de oração, porque nós vamos orar juntos. Senhor, o maior milagre é ter a sua presença restaurada na vida quando perdemos. Por isso eu quero clamar que aqueles que estão colocando o seu coração diante de ti, que o Senhor possa restaurar a intimidade, a visão, a força, o temor a Deus, a unção e a graça, em nome de Jesus. Clamo também que esse Espírito de poder possa agir naqueles que estão sofrendo. Senhor, faz a tua intervenção celestial, a tua destra faz proezas, que a tua destra se estenda para abençoar, para livrar e para trazer à existência milagres, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilhe essa oração com muitos.